No dia 20 de novembro, celebramos o Dia da Consciência Negra. Essa data simboliza a luta contra a discriminação e um chamado para reconhecer a cultura negra no Brasil. Por que escolher o dia 20 de novembro e não qualquer outra data marcada por lutas contra a escravidão? Bom, o dia 20 de novembro foi escolhido por ser a data quando, segundo os registros, Zumbi dos Palmares, o maior quilombo das Américas, foi morto em batalha, dizem que por bandeirantes. E, então, ele se tornou o símbolo dessa resistência, da resistência contra a discriminação, contra a opressão, e foi uma reivindicação do movimento negro no Brasil. No fim dos anos 70, a ditadura militar estava começando a esmorecer, né? O processo de abertura estava começando, e os militares foram, aos poucos, saindo do poder. Né? E em 1978, houve um encontro muito significativo em São Paulo, que deu origem ao movimento negro unificado contra a discriminação racial. E foi significativo porque, durante a ditadura, falar que existia racismo no Brasil era um ato subversivo. Então, eles quiseram trouxer... Não, o fato de que nós não podemos falar que existe racismo não significa que ele não exista, né? Existe. E, a partir dali, eles fizeram né, voltaram o movimento para essa questão de reivindicar os direitos dos descendentes de africanos escravizados no Brasil. E, por que não 13 de maio? 13 de maio é a data da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, mas nunca foi feriado. E era aquela coisa, então ela assinou o documento e não se fala mais nada. Enquanto que essa data de 20 de novembro, a reivindicação foi para que ela se tornasse uma data de reflexão, né, de quanto o Brasil deve aos africanos escravizados, deve a sua existência aos africanos escravizados e aos suas descendentes. Então, e poderia ter sido, né, se a gente pensar, poderiam ter sido outras figuras, porque a ideia de que o escravo era indolente, que ele tinha que apanhar para trabalhar e que ele era dócil, que a escravidão no Brasil foi mais fácil que em outros países porque o escravo brasileiro era dócil, isso tudo é mito, né? Isso tudo é mentira, e a história do Brasil está cheia de revoltas, revolta dos malês, conjuração baiana, revolta da chibata. Mas eles escolheram Zumbi como esse símbolo de resistência para até hoje em dia a gente pensar. Então, como é que é o Brasil? O que o Brasil deve? Porque falar que o Brasil é feijoada e samba, todo mundo sabe fazer isso. Né? Isso é Brasil. Mas quando se fala isso também veio dos africanos que foram para o Brasil. Mas quando se fala numa coisa mais engajada, mais séria, não se deve falar em consciência negra, deve se falar em consciência humana. É por isso que deve se falar em consciência negra, né? Porque até hoje os negros ainda estão lutando para serem reconhecidos 100% humanos. Então, essa data também foi significativa porque, em 2011, se tornou oficial. E desde então, ela tem gerado todo tipo de discussão, de interesse nessas contribuições, no que a gente chama de cultura brasileira, quanto isso na verdade, em si, um ato de resistência, né? Porque foi forjada por pessoas que não tinham direito à própria vida. Então, é algo para... Né? Ele morreu em 1695, Zumbi nós estamos em 2021. Então, o que aconteceu nesses anos todos e como é que essa luta contra a discriminação racial pode continuar e o que a gente pode conseguir dela?